Bom, para o último trabalho de álgebra linear e aplicações, eu resolvi fazer uma aplicação usando cadeias de Markov. Então, no trabalho, eu vou apresentar uma conceituação do que seriam essas cadeias de Markov. Vou usar um exemplo intuitivo para ajudar nessa conceituação. Vou apresentar também um exemplo prático de aplicabilidade dessas cadeias de Markov, que seria o problema da ruína do apostador, um problema bastante famoso que pode ser simulado usando essas cadeias de Markov. E por fim, eu vou exibir uma aplicação que vai estimar os gastos no posicionamento das figurinhas no álbum da Copa desse ano. Então, o que seria basicamente uma cadeia de Markov? Uma cadeia de Markov, de maneira geral, pode ser vista como um grafo que é utilizado para modelar processos estatísticos. Esses processos estatísticos, eles têm uma característica fundamental, que é a disposição atual de um sistema depende apenas da disposição imediatamente anterior. Então, se um problema estatístico ele tem essa característica, a gente pode montar um grafo em que cada vértice desse grafo vai receber o nome de estado, sendo que a semântica, né, o significado desse estado, vai variar de contexto a contexto, de aplicação a aplicação, vai ficar mais claro quando a gente vê um exemplo. Mas basicamente, cada vértice do grafo vai receber um nome de estado. E cada aresta do grafo vai ser direcionada e vai possuir um valor entre 0 e 1, que vai representar a probabilidade de transição entre dois estados. É, Alternativamente, é bastante comum que cadeias de Markov sejam descritas por uma matriz chamada matriz de probabilidade de transição. Nessa matriz, cada elemento P e J vai representar a probabilidade de se sair do estado I e alcançar o estado J no próximo passo. Então, P10, por exemplo, que é o elemento da linha 1, coluna 0, representa a probabilidade de se sair do estado 1 e ir para o estado 0 no próximo passo. E o mesmo vale para qualquer um dos outros elementos. E como a gente está falando de probabilidades, o somatório da coluna igual a zero até n menos 1. Então, tipo, isolando uma linha, né? O somatório de j igual a zero até n menos 1 vai dar 1 para todo i. Então, o que isso quer dizer? Que cada linha dessa matriz de probabilidade de transição vai ter que somar 1, porque são probabilidades. Uma exemplificação básica de aplicação de cadeia de Markov seria um sistema de previsões climáticas. Então, aqui a gente tem três estados: primeiro ensolarado, segundo ameno, terceiro chuvoso, e suponha que o clima no dia de hoje tenha sido um clima ameno. Então, a gente pode. Essas probabilidades aqui são completamente tiradas da minha cabeça, é um sistema bastante simplificado. Então, por exemplo, se o clima hoje foi ameno, posso pensar que o clima vai ser ameno amanhã, com uma probabilidade de 40%, ou ele pode ir para um clima chuvoso ou ensolarado, com uma probabilidade de 30%, né, para cada um desses casos. Já se o dia hoje foi chuvoso, eu posso pensar que amanhã eu vou continuar com o clima chuvoso com probabilidade de 60%. É uma probabilidade um pouco menor de eu ir para um clima ameno, 30%, e é muito difícil que depois de um dia chuvoso eu vá para um dia ensolarado, então a probabilidade é de 10%. De novo, essas probabilidades são apenas fictícias, mas é um exemplo que ajuda a gente a visualizar o que seria uma cadeia de Markov. Esse mesmo exemplo do grafo, ele pode ser visto por uma matriz de probabilidade de transição, né, que é o que a gente viu aqui em cima. Então, o estado zero, por exemplo, que seria o estado ensolarado, tem 60% de chance de ficar nesse estado, tem 30% de chance de ir para o estado ameno, né, que é o estado um, e 10% de chance de ir para o estado chuvoso, que é o estado 2. E o mesmo vale para os demais estados. A gente pode simular essa cadeia de Markov fazendo uma caminhada entre esses estados, né, e vendo, sei lá, quantos dias tiveram um clima ensolarado, quantos dias tiveram um clima ameno e quantos dias tiveram um clima chuvoso, e registrar qual que foi o clima naquele dia. Então, é isso que
está essa exemplificação prática, está fazendo essa exemplificação prática. Primeiro a gente define a matriz de probabilidade de transição, que é a mesma que está definida aqui. E aí a gente tem os nossos três estados, né? O ensolarado, ameno e chuvoso, que são representados pelos números 0, 1 e 2. Então, vamos supor sempre que a gente começa num estado com clima ameno e a gente vai dar 30 passos, né? A gente vai analisar o clima por 30 dias. A gente pode inicializar a contagem de estados com todos sendo zero e os tempos que vão variar de 0 a 30 começa com uma lista vazia e o histórico dos estados que eu visitei também começa com uma lista vazia. E aí eu posso fazer uma transição entre estados, né? Registrando o tempo, registrando o estado atual que eu estou e, e registrando também a contagem de quantas vezes eu visitei aquele estado. O próximo estado vai ser uma escolha aleatória dentre 0, 1 e 2, em que a probabilidade de eu escolher cada um desses termos vai ser dada pela matriz de probabilidade de transição na linha do estado atual. Então, o próximo estado vai ser atualizado aqui. Com isso, com esse registro, a gente consegue plotar um gráfico com as transições entre os estados no tempo e um gráfico das contagens de cada estado. Então, aqui, por exemplo, a gente começando com clima ameno, a gente permaneceu nesse clima ameno por 4 dias, depois foi para um clima chuvoso. A gente teve bastante transição entre chuvoso e ensolarado, o que não é tão comum, mas pode acontecer. E, a gente fez essa caminhada aleatória durante esses 30 dias, né? Registrando o número de visitas de cada estado. O estado ensolarado ele foi visitado 4 vezes, o estado ameno por 10 vezes e o estado chuvoso foi o que mais foi visitado por 15 vezes. Executando novamente, a gente espera que tenha um resultado diferente, que é o que acontece. Então, agora o ensolarado teve uma quantidade de visitas maior que os demais estados e agora uma distribuição mais equilibrada. Mas basicamente é isso. É um exemplo assim bastante básico de como que as cadeias de Markov podem ser aplicadas. Um exemplo bastante famoso que é modelado por cadeias de Markov é o problema da ruína do apostador. Nesse problema, é considerado que o apostador ele aposta fichas com probabilidade de vitória P e de derrota Q, que é o complemento de P, né, que é 1 menos P. E esse apostador ele vai apostando repetidamente até que a sua quantidade de fichas acabe ou atinja um valor máximo N. E a pergunta desse problema dado que o apostador começa com I fichas, qual que é a probabilidade de que ele vá à ruína, ou seja, que ele perca todas as fichas? Bom, o apostador ele vai começar com I fichas, ele sempre vai poder visitar ou o estado I mais 1 ou o estado I menos 1, né? Ele vai visitar o estado mais 1, ou seja, ele vai ganhar uma ficha com probabilidade P ou perder uma ficha com probabilidade Q. E o jogo acaba, né? A sequência de apostas acaba, ou quando ele atinge a quantidade máxima de fichas N, ou quando ele vai à ruína, quando ele perde todas as fichas que passam a. Quando ele zera, né, a sua quantidade de fichas. Então, a matriz de probabilidade de transição para esse problema, ela tem a seguinte estrutura. Se o apostador ele tem 0 fichas, não tem como ele apostar mais. Então, ele vai ficar no estado 0 com 100% de chance. O mesmo ocorre para o estado N, né, que prosseguiria aqui. Se o apostador chegou no estado N, o jogo também acaba, ele fica só no estado N porque ele para de apostar. Então, seria 100% de probabilidade. Nos demais estados, se a gente olhar a diagonal principal, a diagonal acima da diagonal principal vai ter sempre P, que é a probabilidade de vitória. E a diagonal abaixo da diagonal principal vai ter sempre valores Q, que é a probabilidade de derrota, né? Isso com exceção da primeira e da última linha, né, que vão ser
os estados absorventes, que são os estados em que o jogo vai acabar. Então, a matriz tem essa estrutura. Teoricamente, dá para calcular a probabilidade, né? Essa probabilidade que o apostador vai à ruína. Aqui está uma demonstração. Eu não vou explicar 100% do que está aqui, por conta de dar mais foco à minha aplicação, mas o passo a passo ele está exemplificado. E basicamente a probabilidade de que o apostador vá à ruína, ou seja, em que um determinado instante de tempo T a quantidade de fichas chegue a zero, dado que ele começou com I fichas, vai ser essa quantidade aqui. 1 menos Q sobre P elevado a I, dividido por 1 menos Q sobre P elevado a N, se a probabilidade de vitória e derrota forem distintas, né? Ou seja, se a probabilidade de vitória for diferente de 50%, ou 1 menos I sobre N, caso as probabilidades de vitória e de derrota sejam iguais, né, a 50%. Então, de resultado teórico, para o teorema da ruína do apostador, a gente tem que essa aqui é a probabilidade de que o apostador vá à ruína. A gente consegue simular esse problema na prática usando também cadeias de Markov. Então, supondo que a quantidade máxima de fichas seja 100 e que as probabilidades a gente pode testar é, o comportamento, né, o resultado da sequência de apostas com diferentes probabilidades. Então, estou testando com 15, 30, 45, 60, 75 e 90% de chances de vitórias. Para cada uma dessas chances, eu pego, né, isolo uma única delas e digo que o apostador começa com 40 fichas. Inicializo o tempo com zero. Inicializo também a lista de fichas que o apostador possui em cada instante de tempo como uma lista vazia e a lista de tempos como uma lista vazia também. E enquanto a quantidade de fichas estiver entre zero e o máximo de fichas, que eu defini que é 100, eu escolho um número aleatório, né, com distribuição uniforme, e se esse número aleatório for menor ou igual que a probabilidade de vencer, o apostador vence e a sua quantidade de fichas é incrementada. Senão ele perde e a sua quantidade de fichas é decrementada. Ao final de cada passo, adicionada a quantidade de fichas que o apostador ficou, a lista de fichas e o tempo atual. E isso permite que a gente plote um gráfico mostrando qual que é o comportamento, né, desse sistema de apostas para diferentes probabilidades. Se o apostador tem uma probabilidade de vitória de 15%, com um pouco mais de 50 passos aqui, né, nessa execução, ele perdeu todas as suas fichas. Né? No caso de probabilidade de vitória de 30%, ele levou um pouquinho mais, 60 passos. Se a probabilidade de vitória é alta, como o caso de 90%, a gente espera, né, começando com 40 fichas, que ele leve 55, mais ou menos, passos para poder ganhar o jogo. E para valores próximos de 50%, que é o caso de 45 e 60, o jogo ele demora um pouco mais para finalizar. Então, de novo, esse é apenas um resultado. Se a gente executar novamente, a gente tem resultados distintos. E para a gente testar, já que a gente calculou a quantidade teórica, a probabilidade teórica, a gente pode confrontar com essas probabilidades práticas, repetindo, né, esse processo com um número de iterações. Então, eu repeti o código aqui na linha de baixo, só que dessa vez eu fixei a probabilidade de vencer a 52% e delimitei a quantidade de fichas iniciais do apostador a 50. Defini que o total de iterações vai ser 200, então eu vou repetir esse processo de sequências de apostas 200 vezes e vou contabilizar o total de derrotas que foram simuladas. Então, para cada iteração, eu atribuo a quantidade de fichas iniciais, né, que é 50, e repito aquele mesmo processo, né, de apostar. Se o valor for maior, for menor ou igual que a probabilidade de vencer, a quantidade de fichas aumenta, senão o apostador perde uma ficha. E registrando
todo esse momento, eu tenho um percentual de todas essas apostas, né? Eu tenho um percentual de derrotas simuladas, né? Que é o total de derrotas simuladas dividido pelo total de interações que eu fiz. E eu posso comparar esse valor com o percentual de ruínas que é calculado de forma teórica, e, que é basicamente a fórmula que eu coloquei aqui. Eu repito no código. E aí, o valor esperado teórico deu que a ruína acontece em 1,79% dos casos. E o valor que foi computado na prática foi de 2%. Então, é um valor bastante próximo, teórico e prático. Bom, mas o ponto principal, né, da minha aplicação está no problema do álbum de figurinhas da Copa. E para poder modelar esse problema de forma correta, primeiro a gente tem que ver sobre o problema do apostador de cupons. O Coupons Collector Problem, que é o nome desse problema em inglês, é um problema estatístico em que é considerado que um apostador deseja montar uma coleção formada por N cupons. E cada cupom é obtido a partir de um pacote fechado que não permite saber qual que é o cupom específico dentro daquele pacote. E a questão principal do problema é qual que é o número esperado de pacotes a serem abertos até eu ter retirado todos os cupons pelo menos uma vez. Bom, para resolver esse problema, a gente denota por TI o tempo necessário para coletar um cupom, dado que TI menos um cupons já foram coletados. Dessa forma, cada TI vai ser uma variável aleatória, que vai seguir uma distribuição geométrica, em que a probabilidade de sucesso é dada por PI igual a N menos I menos 1 dividido por N, que é simplificado por N menos I mais 1 dividido por N. Essa fórmula faz sentido, por exemplo, se a gente pensar que a gente tem 6 cupons a serem colecionados. E a gente está com uma quantidade de zero, então a gente vai tirar o nosso primeiro cupom. Então, I vai valer 1 e N vai valer 6. Então, a probabilidade de que eu tenha um primeiro cupom vai ser 6 menos 1, que é 5, mais 1, 6, dividido por 6, 1. Então, se eu não tinha nenhum cupom e tiro o meu primeiro, abro o meu primeiro pacote, eu tenho uma probabilidade de 100% de ter o meu primeiro cupom distinto. Né? Para o segundo cupom, I vai valer 2, então N vai ser 6 menos 2, 4 mais 1, 5, dividido por 6, 5 sextos, que é a probabilidade de eu conseguir meu segundo cupom. O que faz sentido, né? Que são 5 possibilidades dentre as 6 possíveis, né? 5 possibilidades que eu não tenho dentre as 6 possíveis. O valor, como cada TI segue uma distribuição geométrica, o valor esperado de distribuição geométrica é 1 sobre P. Então, o valor esperado de cada TI é 1 sobre PI, que é o inverso dessa quantidade aqui, que é N sobre N menos I mais 1. O número de tentativas tesão que são necessárias para retirar os N cupons é dado por tesão, é o somatório de igual a 1 até N de cada TI. Então, o tesão é a soma da quantidade de tentativas que eu tenho que eu tenho que fazer para ter o meu primeiro cupom, mais a quantidade de tentativas para ter o segundo cupom e assim por diante. Então, o valor esperado desse tesão é o valor esperado dessa quantidade aqui, que é o tesão. Pela linearidade da soma de valores esperados, então o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então, a gente tem um somatório de igual a 1 até n do valor esperado de TI. Mais o valor esperado de TI é n sobre n menos i mais 1. Então, a gente tem um somatório de igual a 1 até n de n sobre n menos i mais 1. A gente pode tirar esse n para fora do somatório, então fica n vezes o somatório de igual a 1 até n, multiplicado por 1 sobre n menos i mais 1. Agora, essa quantidade aqui, 1 sobre n menos i mais 1, é uma série harmônica, conforme i varia de 1 até n. Então, isso pode ser expresso por n vezes Hn, em que Hn é o enésimo número harmônico. A fins de simplificação, a gente pode estimar o enésimo número harmônico por uma análise assintótica. Então, o enésimo número harmônico
vai ser aproximadamente o logaritmo natural de n mais uma constante gama mais 1 sobre 2. 1 sobre 2n. E em que essa constante gama vale aproximadamente 0,577, que é a chamada constante de Euler-Mascheroni. E o problema é importante a gente ter essa fórmula aqui em mente, porque o problema do álbum de figurinhas é basicamente uma extensão, né, uma aplicação do problema do apostador de cupons. Nesse caso, a gente deseja aproximar a quantidade de pacotes para se obter todas as figurinhas do álbum da Copa. Para esse novo problema, né, do álbum da Copa, a gente tem que cada pacote possui 5 figurinhas, todas as figurinhas são produzidas na mesma quantidade, e o álbum possui 670 figurinhas comuns a serem coladas. Além das 670 figurinhas convencionais, é só uma observação aqui, o álbum ele tem espaço para 8 figurinhas com estampa da Coca-Cola. Essas figurinhas elas podem ser obtidas a partir da compra de refrigerantes, né? Ela vem na embalagem do refrigerante. E 80 figurinhas extras, são figurinhas de 20 jogadores em 4 versões, que são as figurinhas Legends. Tanto essa figurinha da Coca quanto essas figurinhas Legends, elas não estão sendo consideradas dentro das 670, porque a probabilidade de se obter essas figurinhas ela é diferente da probabilidade de se obter a figurinha comum que vem no pacotinho. Então, só as 670 figurinhas diferentes dessas que foram consideradas. Uma outra observação é que apesar de a Panini garantir que as 5 figurinhas do pacote elas são todas distintas, existem relatos de pessoas que tiraram a mesma figurinha dentro de um pacote. Então, para simplificar os cálculos, né, e desconsiderando essa garantia de que cada pacote possui 5 figurinhas diferentes, ah, essa, essa afirmação ela foi desconsiderada e a gente vai trabalhar com a possibilidade de repetição de figurinha no mesmo pacote. Então, nesse sentido, a gente pode usar o problema do apostador de figurinhas para estimar o custo de se completar o álbum sem a realização de nenhuma troca. E usando essa fórmula, né, que a gente encontrou aqui, do valor esperado do número de tentativas, a gente vai ter que a quantidade de figurinhas a serem coletadas é aproximadamente 670 vezes o logaritmo natural de 670, mais a constante gama, mais 1 sobre 2 vezes 670. Isso arredondando para cima, dá uma quantidade aproximada de 4.748 figurinhas. A quantidade de pacotes é a quantidade de figurinhas dividido por 5, né? Porque cada pacote possui 5 figurinhas, que dá mais ou menos 950 pacotes, arredondando para cima de novo. E o custo esperado vai ser a quantidade de pacotes vezes 4, porque cada pacote custa R$ 4, o que dá uma quantidade de R$ 3.800 esperada de gasto para completar o álbum com todas as figurinhas distintas. A gente pode simular esse problema na prática também usando cadeias de Markov. E então, para isso, a gente pode pensar na cadeia de Markov com 670 estados, em que o número de cada estado representa a quantidade de figurinhas distintas obtidas até então. Então, nesse sentido, a matriz de probabilidade de transição ela vai conter a seguinte estrutura. Se eu tenho 0 figurinhas, pegando a minha primeira figurinha, existe uma probabilidade de 100% de que eu precise dessa figurinha, né? Porque antes eu não tinha nenhuma, peguei minha primeira, é claro que eu vou precisar dela. Já para a segunda figurinha, existe uma probabilidade. Existem 669 figurinhas possíveis das 670 que eu posso pegar para poder colar a minha segunda, né? Enquanto eu tenho que pegar a mesma das 670 para permanecer com uma figurinha. E o mesmo vale se eu for tentar completar a minha terceira figurinha. Eu posso coletar duas das 670, pegando uma figurinha repetida e permanecendo no estado 2, ou pegar 668 das 670 para poder colar a minha terceira figurinha distinta.
Então, a gente vê um padrão se formando aqui na diagonal principal e na diagonal acima da principal, que é I sobre 670 de probabilidade de eu ficar no estado atual, e 670 menos I sobre 670 de probabilidade de eu conseguir colar a próxima figurinha. E, e nisso, no estado de número 669, né, na linha 669 da matriz, eu vou ter uma probabilidade final de 1 sobre 670 de conseguir a última figurinha que eu preciso. Então, para simular esse problema, a gente pode usar uma cadeia de Markov, como eu tinha dito. E então, a gente começa no estado inicial com 0 figurinhas, né? O estado atual é 0. A gente inicializa a contagem de figurinhas que eu já coletei, com 0 também. E a gente inicializa umas listas para a gente plotar o gráfico, né? A lista de estados que eu visitei começa vazia e a lista de figurinhas distintas que eu já coletei também começa vazia. Na verdade, a lista de estados, né, é a lista de figurinhas distintas que eu já coletei e a lista de figurinhas é a lista de figurinhas totais que eu já coletei. Então, enquanto o estado atual for diferente do 670, né, enquanto eu não tiver as 670 figurinhas, eu vou adicionar o estado atual na lista de estados e a lista de figurinhas e a quantidade de figurinhas coletadas na lista de figurinhas. Vou sortear um número aleatório com probabilidade uniforme e se esse número for menor ou igual que 670 menos o estado atual sobre 670, né, que é essa probabilidade, eu colo mais uma figurinha, né, e posso aumentar o meu estado atual. E como eu retiro mais uma figurinha a cada passo, a quantidade de figurinhas coletadas é aumentada em uma unidade. Então a gente pode plotar um gráfico com o número de figurinhas totais que eu preciso coletar para ter um número de figurinhas distintas. Então, se eu quero 400 figurinhas distintas, por exemplo, isso vai me dar uma quantidade de mais ou menos 400 a 500 figurinhas a serem coletadas. Mas para eu chegar de 400 a 700, eu vou precisar de uma quantidade próxima a 3.500, 4.000 figurinhas. Então, no começo é muito mais fácil, né? Logicamente, conseguir as figurinhas, mas conforme vai avançando o número de figurinhas coletadas, eu preciso de abrir muito mais pacotes para poder obter uma figurinha distinta. Bom, bem como no problema da ruína do apostador, a gente pode aumentar o número de iterações para poder comparar o resultado teórico com o prático. Então, o código foi replicado aqui para baixo. A única diferença é que agora eu estou colocando um total de iterações igual a 200, então vou repetir 200 vezes esse processo de retirar as figurinhas. E aí eu vou calcular a média de figurinhas que eu preciso coletar, a média de pacotes, que é o total de figurinhas sobre 5, e a média do gasto que eu vou ter. E para esse exemplo aqui, por exemplo, o valor teórico deu 4.748 figurinhas e o valor simulado 4.807, né? Enquanto o valor teórico deu 950 pacotes, o valor simulado deu 962. Se a gente executar novamente, como são 200 iterações, ele demora um pouquinho para ser executado. Agora a gente teve um valor simulado de 4.800, de 960 pacotes, R$ 3.840. Então, é um valor simulado que concorda com o valor teórico. É claro que a gente nunca vai ter a gente dificilmente, né, vai ter um valor simulado igual ao valor teórico, né? Se a gente pensar, se a gente for lançar uma moeda 100 vezes, espera-se que, uma moeda justa, né, 100 vezes, espera-se que o número de caras seja 50 e o número de coroas seja 50, mas não há nenhuma garantia que isso vai acontecer. O mesmo vale aqui para a comparação do valor esperado para o valor simulado. Mas esses valores eles estão bem próximos. De referências para fazer esse trabalho, eu usei o livro do Magalhães, com com alguns conceitos de probabilidade estatística, um livro do Sheldon Ross, que
que eu peguei bastantes conceitos de cadeias de Markov. Um vídeo do professor Francisco, aí do CMC, que fala sobre caminhadas aleatórias. Ah, o problema do coletor de cupons, eu me baseei num vídeo de um curso aberto do MIT e num artigo do Brilliant. E as reclamações sobre os casos, né, sobre as pessoas conseguirem a mesma figurinha no mesmo pacote, a figurinha repetida no mesmo pacote, eu peguei do Reclame Aqui, umas reclamações que estão aqui disponíveis. Então, acho que basicamente é isso. É, acho que eu posso concluir a apresentação.